Graça e paz, irmãos. Bom dia para aquele que eu não tive a oportunidade de cumprimentar ainda pessoalmente. Estou satisfeito porque o pastor me colocou para falar nessa manhã, colocou na sua agenda de forma bem específica, né? Bem no dia que ele vai celebrar aí o Dia dos Idosos, né? Estou quase chegando lá, próximo já aos 70, hein? Vai longe. Estou aí. É interessante que eu fico feliz porque é uma forma de valorizar os idosos, né? No meu ministério pastoral eu sempre valorizei os idosos. E tem que pôr os idosos para trabalhar também, né? Tem que fazer alguma coisa, mexe, né? Tem que fazer algumas coisas. E todos eles que tiveram a oportunidade de falar aqui, falou coisas boas que sempre a gente vai estar aprendendo com eles. Nós temos muito que aprender com os idosos, né? Por isso que Deus deixa os idosos viverem muitos anos, né? E eu tenho esse privilégio, né? No mês passado, bem no mês de setembro, tive a oportunidade de participar em Itabira, minha cidade, Minas Gerais, do aniversário da minha mãe, que fez 102 anos, né? Então está longa e ela está bem ainda, está andando, conversando, em uma boa agilidade, e é pura misericórdia e graça de Deus. Nós vamos dar continuidade à mensagem, né? Essa série de mensagem em Romanos. Hoje é Romanos capítulo 6, versículo 15 a 23. A leitura será feita na NVI, tradução NVI. Será projetado aí. Vamos começar a leitura enquanto o pessoal projeta aí. Bom, e então, vamos pecar? Porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? De maneira nenhuma. Não sabe que quando vocês se oferecem a alguém para lhe obedecer como escravo, tornam-se escravo daquele a quem obedece? Escravo do pecado que leva à morte, ou da obediência que leva à justiça? Mas graças a Deus, porque, embora vocês tenham sido escravo do pecado, passaram a obedecer de coração a forma de ensino que lhes foram transmitidas. Vocês foram libertos do pecado e tornaram-se escravos da justiça. Falo isso em termos humanos, por causa das suas limitações humanas. Assim como vocês oferecem os membros do seu corpo em escravidão à impureza e à maldade, que leva à maldade, ofereçam-nos agora em escravidão à justiça, que leva à santidade. Quando vocês eram escravos do pecado, estavam livres da justiça. Que frutos colheram então das coisas às quais agora vocês se envergonham? O fim delas é a morte. Mas agora que vocês foram libertos do pecado e se tornaram escravos de Deus, o fruto que colhe leva à santidade, e o seu fim é a vida eterna. Pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é vida eterna em Cristo Jesus. Amém? É um texto rico, né? Eu tive dificuldade de trabalhar com ele, porque eu tive que resumir para falar em uma mensagem de 30 a 40 minutos. Eu gosto de pregar no máximo 30, né? Não gosto de passar dos 30, mas eu acho que eu vou alcançar um pouquinho mais dos 30, porque ele é rico, um texto que você bate o olho e você vê tantas teologias nele. Ele vai falar sobre a teologia ou doutrina da santificação, do pecado, da liberdade, da graça, né? Essa graça extravagante, abundante de Deus sobre as nossas vidas, apesar de ainda estarmos vivendo num ambiente de pecado que é o nosso mundo, e influenciando e sendo influenciado às vezes pelo pecado de outras pessoas. Mas ele tem 3 palavras-chave da qual eu escolhi para resumir e sintetizar a mensagem da manhã. Eu chamo de servos, porém livres. E ele fala sobre lei, pecado e graça, 3 palavras-chave. Um pouquinho do contexto, né, do nosso contexto, tanto textual e histórico, não vou longe nisso, né?
ele falando sobre essa lei, sobre o pecado e sobre a graça. É o contexto aí, né, bem dentro do nosso texto imediato aqui, à primeira vista destaca isso. Depois a gente vê a influência da cultura da sociedade romana, que era marcada por uma moralidade relativas e prática, que muitas vezes opunham-se ao ensinamento, né, cristão, os ensinamentos bíblicos. Paulo enfatiza, então, a necessidade de uma ética baseada na transformação espiritual. E ele aí faz uma pergunta inicial. Ele diz, vamos pecar? Porque nós não estamos sujeitos à lei? Isso significa que estamos livres para pecar? Era a controvérsia e era o entendimento da época, né, da sua audiência, da igreja ali em Romanos, que era constituída de judeus e gentios, praticamente muitos novos convertidos, que vinham de uma vida pagã, e Roma, né, nem se fala, de tanto cheia de idolatria, e eles pensavam que agora estavam livres para pecar. E aí Paulo já logo, né, que é uma pergunta retórica, ele já dá a resposta, não mesmo, né, de modo nenhum. E aí nós entramos no princípio, ele vai falar do princípio da escravidão. Eu divido o texto, né, em dois blocos. O primeiro bloco fala sobre o princípio da escravidão, que está do versículo de 16 a 18, e ele fala sobre escravo do pecado ou da justiça, ou nós somos escravos do pecado, ou somos escravos da justiça, né? Ou escravo de Deus, ou do Senhor Jesus Cristo. Ele usa essa argumentação e essa analogia aqui. A escravidão era um tema muito conhecido de Roma. A gente vê que dentro da história de Roma, em certa época, Roma tinha de 30% a 40% da sua população escravo, né? Escravo, um contexto diferente do Brasil, que era uma escravidão mais por cor de pele lá. Um dia eu já falei sobre isso aqui, tinha vários formatos de escravidão. O Império Romano tinha a sua economia baseada no sistema de escravidão na época que a carta foi escrita, que era no primeiro século, né, depois de Cristo. E Paulo usa essa metáfora de escravidão porque todo mundo sabia, conhecia, né, o tema, o assunto sobre a escravidão, por causa da sua vida diária aí. E Paulo está ensinando que o pecado destrói a verdadeira liberdade e nos leva à escravidão espiritual. E ele diz, não existe neutralidade, você ou é escravo de Deus, ou você é escravo do pecado, ou escravo da justiça, o termo que Paulo usa muito aqui, né? Todos nós, de certa forma, somos escravos de algo. Somos escravos do pecado, que leva à morte, ou somos escravos da obediência, que leva à justiça. Isto é, servo de Cristo com uma vida santa na obediência da sua palavra. Por isso nós não podemos pecar de forma alguma, porque nós devemos obediência a esse Senhor que nos comprou, que nos resgatou e deu a vida eterna, a sua vida para termos a vida eterna, e agora nós temos que seguir o princípio dele ensinado no reino de Deus. No mundo espiritual, servimos ao pecado ou à justiça. Podemos ser escravos do pecado. Todos nós estamos sujeitos, né, a sermos escravos do pecado, pela influência do mundo, da sociedade e pela própria natureza da qual nós somos pecadores, nascendo, né, sob e debaixo do pecado. A Bíblia chama isso de pecado hereditário. Nós nascemos no pecado por causa da genealogia que vem de Adão, que era pecador, e todos os seres humanos, pecado, Paulo vai dizer isso no final do versículo, né? Todos, né? Em um momento ele fala aqui em Romanos mesmo, todos pecaram, todos, não tem ninguém, então todos são pecadores. E ele vai dizer que nós tornamos escravos daquele a quem obedecemos. Se nós obedecemos a nossa natureza pecaminosa, a nossa carne, nós vamos nos tornar escravos. Tornamos-nos pessoas presas, dominadas pelo pecado. Os pecados do mundo eram resumidos, né? A gente vê lá em 7 pecados, também chamados de 7 pecados capitais.
que era a gula, a avareza, a luxúria, ira, inveja, preguiça e soberba. Só que através desses 7 pecados há um desdobramento de pecado, porque um pecado leva ao outro. Por exemplo, a ira leva você a matar alguém, e assim sucessivamente os pecados vão se desdobrando. Hoje nós temos um pecado um pouco, digamos, de outro desdobramento, chamado de pecados tecnológicos. O vício em celular, o vício em internet, o vício em jogos eletrônicos, o vício em pornografia digital, com a grande facilidade, né, porque você pode estar tendo acesso a isso na palma da sua mão, através do seu smartphone, através do seu celular. As crianças, os nossos filhos, crianças, jovens, adolescentes e adultos. E, infelizmente, nós temos uma estatística que no mundo evangélico, dentro da sociedade evangélica, ainda há, né, uma pesquisa feita que uma porcentagem grande dessas pessoas acessam esses sites pornográficos, inclusive líderes pastorais. Isso é uma infelicidade para a nossa vida. E acabamos nos tornando presos fáceis, né, por causa da ilusão fotográfica, né, da ilusão de filmes bonitos que às vezes a gente vai ser iludido por isso. Podemos ser escravo da obediência que leva à justiça, obediência a Deus, obediência ao Senhor Jesus Cristo, obediência aos seus preceitos, aos ensinos, à palavra de Deus. Não é? Nós podemos, a obediência à justiça é uma obediência. O versículo 17 fala isso, eu estou pregando, né, expositivamente, expondo as ideias dos versículos. O versículo 17 fala sobre obediência de coração. Uma obediência que vem do coração. Obediência que vem do coração para a pessoa da qual te escravizou, o qual você se tornou servo. No qual aqui é a pessoa do Senhor Jesus, da qual nós nos tornamos servos, comprado pelo seu sangue, grande preço, né? A sua vida pagou por nós. E aí, isso nos traz uma mudança interna, não externa. Nós estamos acostumados muito com mudança externa, mas essa mudança é uma mudança interna. Não é uma mudança no modo de vestir uma roupa, um novo estilo de moda a ser usado. Muitas igrejas caíram nessa regra, nesse princípio moral, de que agora o crente, né, ele não pode vestir essa roupa, não pode vestir aquela roupa, e aí baseava-se na roupa, costumes assim, a mudança não é exterior, é interior, uma mudança de coração. Eu lembro que quando eu estava no seminário, eu estudei no seminário Palavra da Vida, e quando eu estava ali ainda, não sei se tem essa regra, nós, alguns dias da semana, né, a gente tinha que assistir às aulas de paletó e gravata. O sol está rachando de quente, mas tinha que estar de paletó e gravata. A gente ficava, né, de 7 da manhã, porque tem que ir para a capela, e depois de 8 horas as aulas, e até 12h30, dentro da sala lá, não tinha ventilador, suando, mas você tinha que ficar de paletó e gravata e não podia tirar. E era o dia inteiro, todo serviço que você fizesse, você tinha que estar de paletó e gravata. Isso ali é para você acostumar a usar paletó e gravata, porque depois você ia para a igreja, você tinha que usar paletó e gravata, não tinha outra forma. E aí eles queriam que a gente cumprisse essa determinação das igrejas. Eu lembro que quando eu saía para pregar, ainda seminarista, no primeiro, segundo, terceiro ano, e aí o pastor falava, olha, você tem que usar paletó e gravata. Então eu sempre levava o paletó e gravata na minha bolsa, porque no domingo, de manhã ou à noite, eu tenho que pregar de paletó e gravata. Parece que isso faz uma transformação, mas é uma transformação não interna, mas externas. Não? Mas isso acaba também nos escravizando, tira-se a nossa liberdade. Essas regras, elas não produzem santificação, não produzem mudança de vida. Não sei por que exigir isso, né? Não traz nenhuma mudança. É uma mudança
que nós temos que ter de dentro para fora. É uma mudança de coração, de mentalidade, é uma mudança de obediência a Cristo e aos seus ensinamentos. Para isso precisamos de uma transformação de coração, mas de mente. Paulo vai dizer isso muito lá em Romanos capítulo 2, a transformação da nossa mente. Agora, nós somos livres para servir. Em Salmos 51, versículo 17, a palavra de Deus diz: o sacrifício que agrada a Deus não é um espírito, são um espírito quebrantado e um coração quebrantado e contrito. Ó Deus, não desprezará. Então nós precisamos de um coração quebrantado. Agora nós somos servos livres, diz o versículo 18, libertos do pecado. E aí o apóstolo João, no capítulo 8, 36, diz: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. A liberdade em Cristo não é uma liberdade para pecar, não é uma liberdade para você pecar. Cristo nos libertou do pecado para viver uma vida justa, santa, uma vida em justiça. Justiça, aqui é uma justiça como virtude moral que rege o ser espiritual, combatendo o nosso egoísmo, combatendo o nosso pecado, o nosso individualismo. Justiça como um estado ideal de interação social, com um equilíbrio entre os interesses, as riquezas e as oportunidades pessoais que nós vamos ganhando ao torno das nossas vidas. Justiça como um princípio ou virtude que inspira o respeito pelos direitos das pessoas. Justiça como um princípio regulador das nossas relações com o nosso próximo. E justiça como um princípio universal regulador do cosmos, do mundo, com a natureza e com os animais. Justiça como um princípio regulador da nossa relação com tudo que foi criado por Deus, porque tudo foi criado para a glória de Deus. Esses são aí os princípios da qual falei, o princípio da escravidão. O outro bloco fala sobre o princípio da liberdade. Está no versículo 19 a 22. Escravos do pecado ou servos da justiça, oferece-nos agora a escravidão, a justiça, diz o versículo 19. O chamado é para uma transformação contínua de uma vida de impureza para uma vida santa, santificada. Você não tem o direito, nem a liberdade de pecar. A liberdade que você tem é uma continuidade de vida santa, santificada. A plenitude do Espírito Santo, do qual nós vamos estudar a terça-feira aqui, adquirir essa plenitude do Espírito Santo através de uma vida de obediência, de santificação ao Senhor. Fomos chamados, Pedro vai dizer isso, nós fomos chamados, escolhidos e eleitos para uma vida santa. Como podemos pecar? 1 Pedro, versículo 9, Pedro diz assim: vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo, exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nós somos chamados para viver uma vida santa. Somos chamados para ser sacerdotes. Olha os privilégios nossos, não? Às vezes, a gente acha que é função de ter uma vida santa do pastor, né? As pessoas olham assim, é o sacerdote, o pastor. Não, todos são chamados para ter uma vida santa. Somos chamados para anunciar as grandezas de Deus. E é incompatível uma pessoa ser chamada para anunciar as grandezas de Deus, ser escravo do pecado. É incompatível. Não cabe na nossa cabeça isso, é uma contradição aquela pessoa que está anunciando as grandezas de Deus, acessar um site, igual eu disse, pornográfico ou coisas parecidas.
Às vezes a gente fica falando sobre isso, mas também tem o pecado, né, da nossa sociedade atual, do individualismo, que cada dia mais cresce, né? Eu penso mais em mim, é só em mim, e as outras pessoas ficam, né? Principalmente o Brasil, onde a gente percebe, vê toda hora, em todo momento, a falta, né, de solidariedade com as pessoas. Falta, né, o que nós chamamos de um social coletivo. Eu penso mais em mim do que no outro, né? A gente vê isso no trânsito o tempo todo. O cara quer passar de um lado para o outro, ele não importa, ele nem sabe se o carro vai dar para passar, mas eu quero passar. E eu enfio meu carro ali. Eu lembro de uma mensagem, um sermão que eu estava escutando de um pastor que falava para os pastores, e ele disse que ia pregar em determinada igreja, não vou dizer as igrejas, nem o nome dos pastores, porque a gente está online também. E aí, ele já estava ali na avenida Marginal Tietê, no horário de pico grande, e aí ele viu percebendo, e ele estava ali acompanhando a fila do congestionamento, e ele percebeu que uma pessoa tentava cortá-lo de um lado para o outro, sem ter espaço, daí quando sobrou uma brecha, o cara passou e ele se virou e foi embora. Aí quando ele chega lá na igreja para pregar, aquele rapaz que estava fazendo aquelas coisas todas do trânsito, estava lá, na igreja, dirigindo os louvores da igreja. Que horror, né? Que horror. Aí falou, que decepção, que decepção. Às vezes caímos, né, nesse tipo de pecado que talvez vamos considerar que é um pecado pequeno, né, mas que tem as suas consequências, que o pecado tem consequências, não tamanho, né. Acessar um site pornográfico e agir de falta ética no trânsito, para Deus é a mesma coisa, né. Roubar um parafuso e roubar $1 milhão é a mesma coisa. É isso que nós precisamos, entender que nós fomos chamados para viver uma vida santa, justa, que não prejudique o próximo nem o semelhante. A liberdade de pecar, ela se torna numa alienação espiritual. Foi a palavra que eu encontrei aqui. A liberdade de pecar, ela é uma alienação espiritual. Versículo 20 diz assim, eram escravos do pecado, livres da justiça de Deus, ou seja, livre de um compromisso com o Senhor Jesus, ou com Deus, ou com a sua palavra. E aí nós temos agora, então, aí sim, você está do jeito que o diabo gosta. Pode cometer todos os tipos de pecado, porque você é livre da justiça de Deus. Paulo está dizendo isso aqui, não? Isso é alienação espiritual, morte espiritual, suicídio espiritual. A liberdade de pecar é uma prisão, a pessoa entra numa jaula, está presa. O seu eu, né, a sua pessoa, fica aprisionado dentro de você. A liberdade de pecar é como um ópio injetado no sangue da pessoa, que a pessoa não consegue se livrar e fica alienado das coisas. A liberdade de pecar, ela é ilusória. A liberdade de pecar faz com que a pessoa fique fora de si, fica fora da realidade, fica fora da sua autonomia, do seu controle, do seu domínio próprio. A pessoa fica fora da vida coletiva e passa a ter uma pessoa completamente egoísta e individual. É tudo para mim, para me satisfazer, a mim, o meu ego e as minhas necessidades carnais. A liberdade de pecar, na verdade, é uma escravidão destrutiva do indivíduo. E que frutos, versículo 21, vai dizer, que frutos colhemos disso? 2 frutos, vergonha e morte, diz o versículo. Paulo convida os crentes a refletirem sobre os frutos da antiga vida. Paulo fala desses frutos em Gálatas, capítulo 5, 19, 21, ele diz, ora, os frutos da carne, do seu desejo, da sua liberdade de pecar, né, são imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio,
discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgia e coisas semelhantes. Ele tenta resumir numa lista, mas não dá para resumir, né? Poderia aumentar, né, essa lista, mas ele resume aqui, nesses pecados aqui, nessas manifestações, nesses frutos, né, da qual eu acabo sendo dominado pelos pecados. E depois ele vai dizer, né, e que frutos colhemos como servo da justiça de Deus. Colhemos frutos para a santificação, diz o versículo 22, e o fim é vida eterna. É uma vida de justiça, uma vida presa na pessoa do Senhor Jesus Cristo, escravo do Senhor Jesus Cristo, servo do Senhor Jesus Cristo. Temos o Senhor Jesus como o nosso Senhor. É uma vida que nos leva à santificação e leva-nos à vida eterna, e nós colhemos o fruto, né, dessa santificação, dessa vida eterna aqui ainda, porque ela vai produzir em nós. Em Gálatas capítulo 5, 21 e 24, Paulo fala a mesma coisa. Ele fala sobre os frutos da santificação, que é fruto do Espírito, é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne, mortificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. E nós colhemos esses frutos, né? Esses são os frutos que nós colhemos nas nossas vidas. E cabe a nós escolhermos, né? Chegando aí já no versículo 23, finalizando praticamente a nossa mensagem, o versículo 23 para mim, ele resume, né, o final da perícope, ou seja, desse parágrafo, a ideia central desse texto, né, desse parágrafo. Ele diz o seguinte: ele fala sobre o foco da penalidade do pecado, e ele fala do foco também do dom de Deus. A escravidão do pecado leva à morte. Ele diz, pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. E a escravidão à justiça leva à santificação e à vida eterna. A escravidão do pecado, como eu disse, é um suicídio espiritual. E a escravidão à justiça leva à santificação e à vida eterna. O pecado oferece a seus escravos morte. Deus oferece o dom gratuito da vida eterna em Cristo Jesus. Deus oferece a graça em Cristo Jesus que te leva à vida eterna. E a escolha de aceitar o dom gratuito da vida de Deus, ou que Deus oferece, é sua, é nossa. E eu termino com uma decisão: a quem você vai servir? Quem é o seu Senhor? Uma pergunta: quem é o seu Senhor? O pecado ou a justiça de Cristo? A vida cristã é uma vida de obediência a Deus, que traz santificação e vida eterna. A graça, ela é muito, muito mais poderosa do que o pecado. E eu convido nesse momento, você fechar os seus olhos e abaixar a sua cabeça e examinar a sua vida. Quais áreas da sua vida que o pecado ainda tem domínio? Existe alguma área da sua vida que o pecado está dominando? Você pode pedir a libertação do Senhor nesse momento. Como você tem vivido como servo da justiça de Cristo? Que nós possamos desfrutar da verdadeira liberdade e da vida eterna na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Que Deus nos abençoe ricamente na pessoa de Cristo. Oramos. Senhor, ouvindo essa mensagem nessa manhã,
que nós possamos conduzir a nossa vida através da justiça de Deus, fazendo completamente a sua vontade, lutando fortemente para não sermos escravizados, e iludidos e seduzidos pelo pecado. Que tu possa estar nos dando essa santificação, esse poder do Espírito Santo para santificar as nossas vidas, para que nós possamos viver uma vida que te agrada, uma vida nobre, uma vida digna do Filho de Deus. Cuide de nós, da nossa família, da nossa igreja, do nosso trabalho, da nossa saúde, e que nós possamos crescer em santificação cada dia mais, para a honra e glória do Senhor Jesus. Amém e amém, Senhor.